O FIB Esportes está de volta. Boa noite para você que acompanha a TV FIB Bauru, canal 14 da NET aqui em Bauru. E o FIB Esportes hoje tem o prazer de trazer um convidado, um parceiro, ex-jogador, amigo, craque de bola, André Requena. E aí, André? Prazer estar com você aqui, meu irmão. É um prazer, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. Espero corresponder às suas expectativas e que a gente faça um... Minhas, mas mais importante de quem está assistindo, né? Sem dúvida. O Andrezinho, para quem não sabe, vai contar a carreira dele, se formou aqui na FIB, né, André? Sem dúvida, me formei e profissional de educação física, tenho um respeito muito grande pela instituição e foi um período muito bacana, né? Assim que eu parei de jogar futebol, eu já ingressei na faculdade. E foi um prazer enorme ter me formado aqui na FIB. Muito legal. Então é o seguinte, o meu grande amigo agora é o Fabiano, roda a vinheta do FIB Esportes. Assim que voltar, eu vou trazer o André Requena, o Andrezinho, para bater um papo com a gente. Vamos que vamos. E estamos de volta, estamos no ar, estamos on, André. Fala pra mim como é que começou a tua carreira desde o começo, né? Eu sou desde o começo. Então, Eduardo, como todo brasileiro, né? Criado na periferia, nós temos um sonho de se tornar um atleta de futebol. Quem não né? sonhou em ser um jogador de futebol já dizia o Skank. Com certeza. E nós somos criados aqui. Nós nascemos na Vila Industrial, fomos criados aqui na Vila Junta, né? Naquela época, cada bairro tinha... Você nasceu em que ano, André? 1967. 67. Então, todos os bairros tinha aqueles famosos campos de terra, várzea, né? Tá. Então, a brincadeira nossa de infância era jogar futebol. Jogar futebol, rodar rua peão. Rua de cima com a rua de baixo. E um bairro contra bairro, bairro contra bairro, escola contra escola. Sem dúvida. Então, E você vai fazer a base sua, você vai entrando para começar a jogar no Matsubara, é isso? Isso. Em 83 para 84, o Alcer Rodrigues, né? O nosso popular Banha, um grande abraço ao Banha. E ele me levou para o juvenil do Matsubara. Matsubara lá no Paraná, um grupo de japoneses que montou um clube de futebol profissional. Que ano que foi isso? Você vai para o Matsubara? 83 para 84. E aí você se vai para a base do Matsubara e aí começou... Na base do Matsubara, comecei a despontar alguns campeonatos. Eu fui emprestado para o Vasco da Gama. Tá. O juvenil do Vasco da Gama. Lá o Júnior era Romário, Mazinho. Pô, tava bem acompanhado, hein? A gente morava tudo ali no alojamento ali em São Januário, né? E eu passei ali alguns meses ali emprestado. Mas juvenil no Vasco, né? Juvenil. E você vai se profissionalizar mesmo? Não, eu retorno para o Matsubara, eu vou para o Palmeiras em 85. Aí você entra no seu time de coração, no Palmeiras? Cara, que sonho, hein? Você vai jogar no seu time de coração, André, que é palmeirense. Poucos têm essa, como é que eu vou dizer, essa alegria, essa possibilidade, né, André? Então, você vê, Eduardo, eu quando criança, a gente não tinha tanto acesso a jogos, né? Hoje você vê jogo do mundo inteiro. Eu costumo brincar isso com os meus sobrinhos. Falo, vocês são privilegiados, cara. Você vê jogo da Rússia, você vê jogo da África, campeonato da África, você vê tudo, todos os jogos do Brasileirão, de campeonatos da Europa. Na nossa época era um jogo por final de semana e olha lá, né? Quando tinha os clássicos, a gente ouvia a Fiora Gigliotti, né, pelo radinho, Osmar Santos, Tiro Lixo, Fiora Gigliotti, né? Como é que foi saudoso. Isso, você colocar a camisa do Palmeiras e entrar em campo? Eduardo, é uma realização, né? Veja bem, você que é corintiano, né? Era bem ter ido pro Corinthians. Caramba. Eu cheguei a fazer teste no Corinthians, era Ronaldo, né? O Ronaldo Giovanelli, goleiro, Marcos Roberto, Pinella. O Corinthians tinha na categoria de base e aí não deu aquele certo. Famoso terrão do Corinthians, né? Ah, o famoso terrão. E
a pessoa que me levou, né, e acabou não dando certo lá, e na semana seguinte ele me levou pro Palmeiras. E eu lembro até hoje que quando saímos daqui de trem, 11 horas da noite, chegamos na Estação da Luz. Que ano isso, André? 85. 85. E dormimos ali no hotelzinho na Estação da Luz ali e fomos para o Palmeiras. Eu não conhecia o Parque Antártica e entrando ali pela Francisco Matarazzo, vendo... Que emoção, vendo né? o antigo Parque Antártica, com as piscinas de fundo. E passou Alegria, escrito assim... Primeiro campeão mundial de 51, né? Escrito lá bem grande. Não tinha isso ainda. Não tinha e não tem. A taça tá lá, você vai lá e verifica. E você se profissionaliza no Palmeiras? E que turma que você jogou do lado lá, hein? Na base, hein? Sem dúvida, Eduardo. Ali, quando eu cheguei ali, fui muito bem recebido. Ali era Toninho Cecílio, né? Que hoje é treinador, Gerson Caçapa, Edu Manga, Ivan, Zete. Morei com todos eles. O Edu Manga jogava muito, né, cara? Rapaz, ele... Vai passar alguns lances aí de jogos com o Edu Manga. Como ele jogava bola, né? O Edu é o seguinte, você vê, ele tem uma história no Palmeiras. Nós somos tudo revelados na base, né? Quando eu cheguei lá, eles já estavam na base desde os 12 anos. Já eram da casa, né? Veloso já estava lá. Você sofreu um pouco de preconceito por chegar depois? Tem isso? Não. Quando você chega, Eduardo, numa categoria de base, tudo é concorrência. Na vida você tem as concorrências. Porém, quando você sobressai, você mostra futebol, você se dedica naquilo, você adquire respeito no dia a dia, né? E aí você sobe profissional do Palmeiras, joga acho que 2, 3 anos no Palmeiras, é isso? Sem dúvida. E meu primeiro jogo no profissional do Palmeiras, convocado, porque naquela época só ia 17 jogadores, era muito difícil. Na verdade eram 16, né? Um era cortado. Um era cortado. Iam 17 convocados, iam 5 para o banco, 2 substituições. E o elenco do Palmeiras era só 25 jogadores, contando com os 3 goleiros. Cara, é impressionante como isso mudou. Hoje o elenco do Palmeiras tem 40, 50 jogadores. 40 para mais. Então, quer dizer, você tinha que sobressair muito. Para quem não sabe, hoje são 5 substituições, eram 2 na época. E antes ainda, década de 70, não tinha substituição. Antes da Copa do Mundo de 70. Machucava, jogava com 10, eu jogava com o cara lá na ponta esquerda fazendo números. E você joga... Aí eu... Primeiro jogo teu? O Valdemar Carabina como treinador. Tá. Eu treinando com um profissional, ele me convocou para vir aqui em 87 com o Palmeiras contra o Noroeste. Caramba, você faz seu primeiro jogo em Bauru? Não, eu fui cortado. Mas foi a minha alegria de vir com o profissional, ficar concentrado com o profissional, num hotel, você tá entendendo? Qual foi o teu jogo no Palmeiras que você recorda até hoje? Você fala, esse jogo eu arrebentei, esse foi o meu jogo. Ô Eduardo, eu tive alguns jogos marcantes, né? Mas tem que ter um que você fala assim, esse... que você levou o motorrádio, lembra do motorrádio? Sim, com certeza, bem lembrado. Na preparação para o Campeonato Brasileiro de 88, tá. Nós fizemos alguns amistosos no interior de São Paulo. Então, fomos fazer um amistoso. O Carlos Faquina, que era um dos conselheiros do Palmeiras, que, se eu não me engano, ele é de São Carlos, ele marcou esse amistoso Palmeiras e São Carlense. Tá. E ali a gente, foi o Senhor Andrade, né, inclusive ele que me lançou. Grande técnico, hein? Sem dúvida, me colocou para jogar. Tricampeão brasileiro, né, com Curitiba, lançou muitos jogadores. Também. Lançou Veloso, lançou muitos garotos no Palmeiras. Neto, inclusive, ele lançou o Neto também no Guarani. E nós íamos jogar em São Carlos, uma quarta-feira à noite. Eu nem passava pra minha cabeça que eu ia entrar no jogo. Eu tava ali no banco, ali, e o jogo ali. De repente o Edu Manga, já vinha jogando muito tempo no Palmeiras, já estava com o nome consolidado. Edu era o 10 do Palmeiras, sem dúvida, né? E ele machucou. E quando ele machucou, já estava no final do primeiro tempo. E o jogo estava 1-1. E o senhor Andrade falou assim, mandou ir pro vestiário. Eu olhei assim, vou entrar? Eu assustei, né? Eu não imaginei. Se eu entrasse, ia entrar... Mas justo no lugar do Edu, né? O Edu era o camisa 10 do Palmeiras. E ali no vestiário ele mandou aquecer e me colocou no jogo. E aquele amistoso ali, eu fiz o gol, o segundo gol, ganhamos o jogo. E eu ganhei o motorrádio, foi bem lembrado. O motorrádio para a audiência mais jovem do nosso FIB Sports.
o melhor em campo, década de 70, década de 80, ganhava um motorrádio. Sem dúvida. Teve até um jogador que, um rádio, né, bacana, marca... De colocar no carro mesmo. Aquele, no carro, a gente inclusive saía do carro e tirava, tá? Pra não levar. Dúvida. E aí do Palmeiras... Então dali eu começou uma sequência de jogos, aí eu fui tendo mais oportunidades, veio o Campeonato Brasileiro, né? Jogou vários jogos no Brasileiro. Comecei no banco, entrando alguns. E, então ali já comecei a me firmar, ter um pouquinho mais de respeito, né, pelo pessoal. Jogava com a 7, né, André? Com a 7, com a 8. Com a 8. Entendeu? Então, assim, naquele campeonato, quando o meio do campo do Palmeiras era o Lino e o Caçapa, né? Belo meio campo. E quando o Lino não jogava, então o Caçapa jogava de volante, eu entrava com a 8 e o Tato era o 7, o Tato da Inter de Limeira. Tato que veio da Carrasco do Palmeiras, de 86. Ano anterior, né? A Inter tinha sido campeã em 86, 2 anos antes a gente tinha sido campeã, vencendo o Palmeiras, né? E ele tá nesse elenco aí do então Palmeiras. ele jogava com a 7. Aí, passar do jogo... Gaúcho era o centroavante, né? O Gaúcho, infelizmente, era um ele bom faleceu. Time, né, cara? O Palmeiras tinha muito garoto, né? Como eu falei, o elenco era pequeno, né? E naquele ano o Bahia foi campeão brasileiro. Foi campeão ganhando do Internacional. Inter de Porto Alegre. Campeonato de Porto Alegre. O famoso Bobô. Tem até música para Bobô. E então o Palmeiras fez um péssimo campeonato. Foi um campeonato muito difícil para o Palmeiras, do seu Enio Andrade. Por isso que eu falo para você que ele é diferenciado. Como treinador, ele foi um treinador diferenciado porque ele teve um jogo do Palmeiras. O Palmeiras não poderia perder aquele jogo. O Palmeiras era o terceiro de baixo para cima, caía 2. Tá. E uma pressão da torcida. E naquele jogo contra o Internacional de Porto Alegre, em São Paulo, no Parque Antártica, dos 11 em campo, tinha 7 formados no Palmeiras. E hoje o pessoal fala que o Palmeiras não revela. Tem imagem desse jogo aí. Palmeiras vence esse jogo, vence, né? de virada e não poderia ter caído já naquela época. Lá no... É no Morumbi esse jogo? Não, no Parque Antártico. Que consegue escapar, né? E você vê que como é você joga esse jogo, né, André? Entra jogando. Vê como é difícil. Gol de Edu Manga, se eu não me engano. Não, foi o gol do Gaúcho, o primeiro do Bandeira. E o segundo do Gaúcho, de pênalti, no finalzinho do Tafarel. Então, assim, um garoto que sai da periferia, né? E vai encarar isso. E tem essa oportunidade desde junho, aliás. Eu assisti mais de 100 jogos no Parque Antártico do Palmeiras. Todos os jogos do Palmeiras a gente assistia, então a gente convivia naquele ambiente. Então, quando eu cheguei no Palmeiras, vendo o Leão ainda jogava, aquele pessoal que a gente só pelo radinho. Só pelo rádio então, torcendo. Foi uma alegria muito grande. Do Palmeiras você vai pro Sport Recife? Do Palmeiras, eu vou pro Sport Recife. Mas é diferente quando você sai do seu time de coração e vai pro Sport Recife, com menos pressão, menos torcida, menos, obviamente, um outro cenário, uma outra... Quando entra em campeonato, não é aquele, a não ser o estadual, não é aquela obrigação de... É diferente? É diferente. Jogar no... O pessoal que jogou futebol profissional, sabe o que eu estou falando. Quando você jogar no eixo Rio-São Paulo, é uma coisa. Diferente. É diferente. Se você pegar hoje a estrutura do Atlético Paranaense, Cruzeiro, estrutura física do Atlético Mineiro... do Grêmio, do Inter... Se você colocar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no lugar do Vasco e do Fluminense... Vai estar no... Eles vão ser respeitadíssimos. Com certeza. Não que não são, eles são, mas porém ainda, eles estão fora do eixo Rio-São Paulo. Então, e nessa época, mais forte ainda. Você vê a imprensa, a mídia, os grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro fazem a diferença. E quando você chega... O Sport é um time grande lá de Recife. Inclusive, nós fomos para a final da primeira Copa do Brasil. Em 1989, nós jogamos a final da Copa do Brasil. Com o Grêmio, a primeira Copa do Brasil. E o Grêmio vence essa final. O Grêmio vence. No primeiro jogo na Ilha do Retiro foi 0-0. Eu joguei os 2 jogos. No Olímpico, no antigo Olímpico, né, lotado ali. Pressão da torcida. O Assis era o grande nome, que é o irmão do Ronaldinho, o grande nome do Grêmio. Ele entrava ali com o Ronaldinho, garotinho, ele entrava com a mão, né? E hoje, no futuro, se tornou... Perderam lá no... Perdemos 2-1, gol do Cuca, que é atual treinador, o segundo gol. Tava 1-1. Primeira Copa do Brasil, Primeira Copa do Brasil. E aí do esporte você vai... Retorna ao Palmeiras. Retorna ao Palmeiras. Eu fico um pouco no Palmeiras, jogo algumas partidas ainda. E dali eu fui pro União São João de Araras. Nossa, União São João de Araras, que formou um elenco, revelou gente boa demais, revelou o Roberto Carlos. Tinha o Éder Aleixandre, tinha... O União São João, assim, era um time... era o seu Gilberto Almeida da usina, né? A usina que bancava tudo. Então tinha muito dinheiro lá.
Então eles contratavam muitos jogadores de nome. Quando eu cheguei lá, tinha o Lino, que já tinha jogado com ele no Palmeiras, o Gilmar, goleiro, revelando o Roberto Carlos com 18 anos, o Glauco, o Washington, centroavante do Casal 20, que jogou no Fluminense, foi pra lá. O Éder Aleixo. Então, e o time não dava certo, não deu certo. Então, começou a colocar alguns garotos, na época eu 23 anos eu tinha, e foi um período de 3 meses lá, e depois de um ano, o União São João vai e me compra do Joinville, olha só. Então eu tive 2 passagens pelo União São João. A segunda minha eu fiquei 4, 5 anos lá. Caramba. E ali que você falou, eles revelaram o Alexandre, depois foi pro São Paulo, o Grêmio, volante, né? o filho do Zé Rubens aqui, o Wagner, foi jogando no São Paulo, no Vasco da Gama, seleção brasileira. Então eles revelaram muitos jogadores. Belíssima carreira, hein, seu André? Foi um sonho realizado, né, Eduardo? Belíssima carreira. Eu posso dizer que assim, eu tive a oportunidade de jogar ali com o Zico, contra o Sócrates. Caramba, rapaz, cara, você tá dentro do Morumbi. Você parava e ficava a vontade cara, é fazer isso daí, cara. Eu sempre, as entrevistas que eu fiz com o Donizete, eu falo muito isso, né? O Varley mesmo falava que ele fez um jogo contra o Pelé, que ele ficava assim, pô, dá uma sensação meio, né? Você olhar Zico, olhar Sócrates, monstros sagrados, né? Eu vou contar uma passaginha rápida. Pouco tempo atrás eu entrei num restaurante aqui em Bauru e quem estava sentado ali, para minha surpresa? Cláudio Adão. Cláudio Adão, criança, vendo ele jogar pelo Flamengo, Santos. E em 89... Jogou no Bangu, sabia, né? Em 89 ele estava no Corinthians. E eu joguei contra ele naquele clássico contra o Corinthians. Cláudio Adão. Eu falei assim, ó, eu fiz questão de cumprimentá-lo. Você não vai lembrar de mim, mas eu não esqueço de você. Em 1989 eu tive o prazer de jogar contra você naquele jogo tal. Então são coisas que marcam a gente, né? Que a gente passa, né? Mas a história fica, né? Então é muito bacana. É uma história rica que você tem no futebol. André Requena, para mim o Andrezinho, né? Sem dúvida. Muito bom jogador, rápido, jogava pela ponta, jogava no meio, chutava bem. Batia bem de direita. A esquerda não era muito forte não, né, André? Não, usava bem. Usava. Grande jogador. André, e agora, já que a gente está aqui, já falamos da sua carreira, foi muito, muito interessante. Fala pra mim, rápido, você falou de Enio Andrade, tem mais técnicos que te marcaram, cara? Rápido, pra você falar assim pro... O Leão. Leão. Uma grande referência como ser humano, caráter. Fala mais um cara que você falou, esse... O seu Enio Andrade. Foi aquele que me lançou, que me ensinou muitas coisas. Já era um treinador. Pra você o melhor. Um treinador consagrado e que acabava o treino, ele ficava sentadinho. E fala pra mim rapidinho, jogando bola, pode ser do seu lado ou contra, o cara que você falou assim, nossa, esse pra mim, disparado, que eu mais me encantei vendo jogar. Quem que te marcou mais? Não é um. Que você falou. Zico, né? O Zico da nossa geração, Zico é meu ídolo, eu não vi Pelé jogar, junto com esse moço aqui que eu tô usando a camisa, Johan Cruyff, pra mim os 2 melhores da minha geração que eu vi jogar. Zico era um fenômeno, né? Zico, pra você ter uma ideia, ele marcou a nossa geração, a nossa geração era o Zico. Tinha outros craques também, eu brinco até hoje que aquele pênalti em 86 não foi ele que errou, tá? Foi o goleiro da França que pegou. Deu sorte ali. Era diferenciado. E infelizmente não ganhou uma Copa de 82. Como dizem, o Zico não tem Copa, azar da Copa do Mundo, né? André, cara, eu queria falar só um pouquinho de... Mas eu queria fazer uma referência aqui. Você perguntou de treinadores, eu falei do seu Enio. Que o canal do Mauá de Esportes entrevistou... Tá? É o episódio 16 do Mauá de Esportes, pode ir lá no YouTube. Varley de Carvalho eu não poderia deixar de falar dele, porque ele me levou para o Paulista de Jundiaí e já não subiu já uma certa idade. Time que perdeu até a conta, né? Para o Esportivo de Bento Gonçalves, a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, muito difícil, e ele muito respeitado lá no Sul. E o Varley, ele... no Sul, em Londrina, ele é campeão estadual pelo Londrina, o André. O Varley trabalhava muito. Cara, ele é campeão pelo Remo. Ele uma história muito. riquíssima. Então o Varley, como treinador, no dia a dia dele, dentro do campo, o treinamento dele também é bem diferenciado. E a motivação dele, né? Muita história de motivação muita história aí. Boa, muita história boa. Psicólogo fica para trás. Entra lá que você vai gostar da entrevista.
Ó, já que nós viemos, cara, pro futebol, estamos aqui na TV FIB, no FIB Esportes, vamos falar do carro-chefe que mais mostra Bauru pro país todo, pro Esporte Clube Noroeste, pro nosso Norusca, que tá na briga, Série A3, para conquistar esse acesso tão sonhado para a Série A2. Você acha que esse ano a gente sobe, André? Com certeza. Fiquei muito triste, né, como torcedor, como amante do Noroeste, de não, já era para ter subido no ano passado, mas esse ano não vai escapar. Estamos com os dois irmãos aí, os filhos do Lela, o Luiz, Alexandro e Richardson. O Luiz, pessoas experientes Luiz do futebol. Martins, de técnico. Eu tenho uma comissão técnica muito boa, tá tendo respaldo. A A3 volta agora essa semana, depois dessa parada, vai ter jogo terça, quinta, sábado. O Noroeste faz 2 jogos em casa, sábado enfrenta o Capivariano fora, joga com o São José na terça, joga com Primavera na quinta, aqui em Bauru. O Noroeste é líder com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos. Tá na hora de subir, né? Pecado não subiu ano passado. Eu falo que a falta do Fabrício na frente, que tá jogando no União, no Mirassol, time que venceu o seu time, né, ontem. E fez gol, né? Um centroavante, fez gol. Um belíssimo centroavante, forte, rápido, bate bem na bola, canhoto. Mas eu acho que o Alexandre vai suprir essa falta esse ano. Você confia no Noroeste, né? Com certeza. O treinador, a comissão técnica, o Richard permaneceu. E falar dos irmãos aí chover no molhado, com o time né? bem montado, a zaga tá bem montada. Quero dar os parabéns pro Richard, porque é a segunda vez que ele tá aí vestindo a camisa do Noroeste, ajudando o Bauru. E ele e o irmão e o pai, né? Uma história maravilhosa dentro do futebol. Lela que jogou no Noroeste foi campeão brasileiro pelo Curitiba. E nós temos que agradecer a eles por estarem jogando no Noroeste, né? Com certeza. Porque o sonho, o sonho do pai Eduardo, realizar. nós que nascemos em Bauru, nós somos daquela época que o pessoal rodeava o Estado Noroeste para pular um muro, para assistir, lotava o campo. Então a gente ama o Noroeste, a gente, né? Eu também tinha um sonho de jogar no Noroeste. Tive o prazer de jogar no Noroeste, uma Série A2. Também foi um sonho realizado também. Por isso que eu falo do Richard e do Alexandre. Parabéns aos dois que estão aí ajudando. Também deu entrevista. Porque na verdade eles estão jogando aí por amor, né? Por amor mesmo à cidade, a camisa. Também deu entrevista pro canal. Prometeu a subida para a Série A2. É outra entrevista muito boa. O Richardson é um diferenciado, cara, como pessoa e como profissional. Como profissional, os dois, entendeu? Espetacular. Ó, infelizmente o programa, né, é rápido e eu quero falar sobre algumas coisas. Eu quero que você não fuja, não, entendeu? Nós estamos em reta final do maior torneio de clubes do mundo, né? Você sabe, Champions League. Então nós estamos com as semifinais começam nessa semana que vem é o jogo de volta. Então eu quero que você me fale o que você acha que vai dar. Real Madrid, Chelsea, PSG e City. Eu vou apostar, vou no Bet Certo apostar. Eu quero que você me fale. Real Madrid, não pode ficar em cima do muro. Não, você pode até falar que vai dar empate, entendeu? É primeiro jogo. Mas eu quero que você fale quem que vai passar. É isso daí, pra você não ficar em cima do muro. Isso. Real Madrid, Chelsea. Real Madrid. Tem pouca Champions, né? 13. Já chega. Camisa entorta o varal, né? Mas entorta o varal mesmo. É o boca da Europa. Real Madrid, também tô com você. PSG e City. 2 que nunca conquistaram a Champions e estão precisando para dar aquele passo. Chance do Neymar, né? É uma grande chance, mas o francês está jogando muito, né? O Mbappé é diferenciado. Se ele vier ser campeão... Para mim, o Mbappé para mim, se você falar assim, no rachão, escolhe, eu escolho o Mbappé. Desculpa aí a galerinha que ama o Neymar, meus sobrinhos, alguns amigos. Eu escolho o Mbappé. Eu acho o Mbappé um jogador fora de série. Você vê, ele já novinho, já campeão mundial, já fez a diferença no Mundial. Tem feito a diferença lá PSG e City. O City é muito forte, hein? De Bruyne... é um time muito bom. Tem um elenco muito forte, maravilhoso, né? Maravilhoso. O Gabriel Jesus é reserva. Não sei se o Agüero tá jogando, não sei como tá o Agüero. Parou. Vai. PSG ou City? PSG. Não, eu vou de City. Eu vou de Manchester City. Final City e Real Madrid. Alá Madrid. Mas, resumindo, independente de quem for, ou City ou PSG, vai enfrentar o Real Madrid. Vai ser uma grande final. Vai ser uma grande final. Vai ser uma grande final. Único. Não é Palmeiras, desculpa, não é merecendo. Eu sou palmeirense, nem os palmeirenses, nem os santistas.
Não é uma final como foi Palmeiras e Santos, vai ser bem diferente. Mas vai ser jogo de futebol. Não tenha dúvida. Nós vamos ver jogo de futebol. E já que você citou aí Palmeiras, Santos, Libertadores, dos times brasileiros, qual que você acha que mais tem chance de ganhar a Libertadores esse ano? Tem time pra caramba, hein? São Paulo tá bem. Eu acho que o São Paulo vai entrar numa era diferente agora. Acho que o São Paulo vai voltar a conquistar títulos. Tá todo mundo gostando do trabalho do... tá bem nesse jogando pra frente, um time rápido. Tem São Paulo, Corinthians e São Paulo na Arena. São Paulo sofre lá. São Paulo vem de uma sequência de jogos sem perder. São 9 jogos sem perder, 6 vitórias seguidas. Você acha que dá o quê? Corinthians e São Paulo nesse final de semana? O momento é o São Paulo. É? O São Paulo. Eu vou de Corinthians, óbvio, né? Mas, porém, clássico, como André, o velho ditado de clássico é clássico. Já que a gente falou tanto de futebol, na sua opinião, hoje o futebol tá bem diferente, né? O pessoal Muito, com medo, né? Muito diferente. Pessoal jogando mais por resultado. Quer dizer, o resultado sempre existiu no esporte de alto rendimento. Lógico. Né? Porém, mas hoje parece que tá muito... o pessoal jogava-se mais futebol, atacava mais. Os dois times tinham uma proposta de jogo. Qual era a proposta de jogo dos times? Atacar. Hoje eles entram para se defender, para todo mundo correr atrás da linha da bola. E você não vê mais aquele jogador dentro do Brasil, aquele jogador diferenciado. Eu costumo falar, a gente assiste um jogo de campeonato inglês, da Premier League, assiste um jogo da La Liga até, um clássico. Cara, aí você vê à tarde um jogo desse, da Champions, aí você vem à noite assistir um jogo de futebol brasileiro, é complicado, hein? Parece outro esporte, cara. Uma diferença que a NBA tinha em relação ao basquete brasileiro e tal, que a gente percebia, nossa, parece outro esporte. Parece que o futebol europeu, nos clubes, está acontecendo muito isso, uma diferença meio gritante, né? Sem dúvida. Você vê, hoje, o que está faltando para o brasileiro, você vê, a gente tinha a história do Zé Mostra lá, Pelé e Coutinho, né? Eles ficaram famosos por quê? Pela tabela. Aonde que eles faziam a tabela? Na entrada da área. Não tem mais. Você não vê mais. Hoje no futebol brasileiro você não vê mais gol de falta. Raramente um gol de fora da área. Coisas que eram corriqueiras. Antigamente todos os clubes tinham um batedor de falta. Você pega a Ponte Preta, Guarani, Jorge Mendonça, Zenon, de cá, Ferroviária, Wilson Carrasco, Noroeste, Araújo, né? Entendeu? Viu? Então assim, a gente é doente pro futebol, fanático. E a gente vai continuar assistindo, com esperando certeza, que isso sem dúvida. melhore. Eu tive aqui com André Requena no FIB Sports. E é um prazer te receber, André. Quem sabe a gente volta aí mais vezes para falar sobre os jogos, sobre a rodada, sobre o que acontece nesse futebol brasileiro e até outros esportes, né? Com certeza, Eduardo. Eu fico muito feliz com o seu convite. Eu que te agradeço. Sempre que precisar falar de futebol, né, a gente vai estar sempre à sua disposição. E sucesso para você aqui no programa. Isso daí, estamos aqui, o do Mauá Esportes, no FIB Sports, na TV FIB, canal 14 da NET. Foi um prazer ter você com a gente e a gente volta semana que vem. Valeu!